Bem-vindos ao nosso novo vídeo. Hoje, preparamos mais um tópico interessante para vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de comentar o que acharam menos sua opinião. É importante para nós. Então, não percam mais tempo e vamos começar. O vídeo. O sol nascia com suavidade por trás das montanhas, e seus raios dourados refletiam nas águas calmas do lago de Amora, criando um brilho que parecia dançar com o vento. As árvores balançavam levemente e os pássaros, como num coro matinal, cantavam em harmonia. Era um pedaço de mundo quase esquecido pelo tempo. Um lugar onde a pressa não existia. E o silêncio tinha som. Ali vivia Omar, um homem de meia idade, de cabelos grisalhos e olhos profundos, como a própria água que o cercava. Ele havia escolhido viver ali, afastado da cidade, das vozes altas e da confusão. A casa de madeira à beira do lago era mais do que um lar, era uma extensão de sua alma. Cada manhã, Omar preparava seu café sentava-se no pequeno deck, que ele mesmo construíra, e observava a dança da luz na superfície da água. Aquele era o momento em que ele se sentia inteiro. A comunidade em torno do lago era pequena, pacata, e respeitava aquele silêncio quase sagrado que envolvia o lugar. Até que um dia, Caron chegou. Caron não era como os outros moradores, com seus óculos escuros caros, saltos que afundavam na terra úmida, e voz autoritária. Ela chegou com planos, regras e uma pasta cheia de documentos. Ela havia sido eleita presidente da nova Oa Homeowners Association, uma espécie de conselho da vizinhança, e ela tinha grandes ideias para melhorar a convivência ao redor do lago de Amora. No começo, Omar apenas observava, não era de confrontos. Sabia que pessoas vinham e iam, e que o lago sempre ficava. Mas logo percebeu que essa mulher não era como as outras. Caron começou a organizar festas à beira do lago. Alugava caiaques para turistas, e até transformou uma das áreas comuns em ponto de food trucks nos finais de semana. A paz que antes era marca registrada do lugar, começou a se diluir no som de caixas de som, gritos de crianças e buzinas de visitantes. Omar tentou conversar com ela uma vez do forma gentle. Disse que o lago era um santuário, que merecia respeito. Mas Caron riu. Isso aqui tem tanto potencial. Você vive como se estivesse no mosteiro. Acorda, Omar. O mundo gira com dinheiro. Aquela frase ficou ecoando na mente dele. O mundo gira com dinheiro. Mas e quanto à alma? E quanto ao valor do silêncio, do vento, das manhãs serenas? Omar começou a sentir-se um estranho em seu próprio refúgio. A paz que ele cultivara com tanto carinho estava sendo vendida em ingressos de evento e postagens nas redes sociais. A cada final de semana, ele via sua janelinha com vista para o lago ser invadida por barracas coloridas, carros de som e pessoas que nem sabiam o nome do lugar onde pisavam. Certa noite, sentado no escuro de seu deck, Omar observava o reflexo da lua nas águas, agora agitadas por jet skis. Ele não dizia nada, mas por dentro, algo mudava. Ele já não sentia mais aquela paz, e aquilo o feria mais do que qualquer palavra dita. Foi ali, naquele silêncio quebrado, que uma chama acendeu. Em seu peito, não era raiva, era dor. E da dor nasce, às vezes, uma força que nem nós mesmos sabíamos que tínhamos. Omar sabia que não podia brigar com Caron no mesmo campo dela. Ela tinha regras, papéis e uma associação inteira. Mas ele tinha algo que ela não tinha, essência daquele lugar. Ele conhecia cada curva do lago, cada som da floresta, cada corrente de ar. Ele fazia parte dali. Caron só estava de passagem. E ali, na escuridão da noite, Omar decidiu que faria algo, não para machucá-la, mas para lembrá-la. Lembrá-la de que nem tudo no mundo tem um preço. Algumas coisas têm valor, e valor não se mede em dólares. A paz havia sido violada. Mas o espírito do lago ainda estava vivo. A semana começou com mais barulho do que nunca. Caron havia anunciado, com cartazes e emales para os vizinhos, a Feira do Lago, um evento com música ao vivo, barraquinhas de artesanato e aulas de yoga com vista panorâmica. Para muitos moradores, era uma oportunidade de socializar, ganhar dinheiro ou apenas sair da rotina. Mas para Omar, era a sentença final daquilo que ele mais prezava, o silêncio sagrado de sua vida à beira do lago. No sábado, Omar despertou com o som estridente de caixas sendo descarregadas de caminhonetes. Do seu deck, agora parcialmente bloqueado por um palanque recém-montado, ele via pessoas andando de um lado para o outro com camisetas da Oa. Caron estava no centro de tudo, com o microfone na mão e o sorriso artificial de quem acredita estar fazendo algo grande. Vamos fazer história, pessoal. O lago de Amora nunca mais será o mesmo. Ela disse, sem imaginar o quanto aquela frase era verdadeira. Omar permaneceu sentado nas mãos, olhar distante.
Ele não queria ser inimigo de ninguém, mas sentia-se cada vez mais como um intruso em sua própria casa. Por volta do meio-dia, um dos coordenadores do evento bateu na porta dele. Senhor Omar, bom dia. Estamos usando parte da faixa do deck como área de circulação. Poderia manter a porta da frente aberta e, se possível, tirar a cadeira do deck? Está atrapalhando a passagem. Omar olhou nos olhos do rapaz. Sem dizer nada, fechou a porta com calma e voltou a se sentar. O jovem, sem graça, se afastou. Era claro, a rua já não respeitava sequer os limites de sua propriedade. A paz, Tinha, Umprit, e ele já estava sendo cobrado com juros. Naquela mesma tarde, Omar resolveu dar uma volta pelo outro lado do lago, uma parte menos movimentada, onde os visitantes não costumavam ir. Ele caminhou devagar, sentindo o chão sob os pés, como se conversasse com a terra. Ali, entre as árvores, encontrou uma clareira menos e ao fundo, uma faixa de terra à venda, um pequeno terreno elevado, com vista direta para o lago. Importante, para a casa de Caron, ele ficou parado ali por alguns minutos. O canto dos pássaros ainda era puro, e a brisa tocava seu rosto como nos velhos tempos. Naquela solidão silenciosa, uma ideia começou a tomar forma, menos uma ideia ousada, silenciosa, mas poderosa. Talvez a paz não pudesse ser recuperada do mesmo jeito. Talvez fosse preciso ensinar àqueles que destruíram a calmaria, o que significa perder algo valioso. 3 dias depois, Omar finalizou a compra daquele terreno. Ninguém sabia de seus planos. Não havia anúncios, nem reuniões, apenas uma movimentação discreta de máquinas, engenheiros e caminhões de material de construção. Caron, de sua varanda luxuosa, começou a perceber a movimentação do outro lado do lago. Primeiro, pensou que fosse outra iniciativa da OA. Depois, ao ver o rosto de Omar supervisionando os trabalhadores, ficou intrigada. Chegou a enviar um e-mail educado perguntando sobre o novo projeto, ao qual Omar respondeu com apenas uma frase: apenas construindo um espaço para recuperar minha vista. Caron franziu o senho. Vista? Mas que vista ele queria? Foi só quando os primeiros pilares começaram a se erguer que ela entendeu. Omar estava construindo algo, exatamente em frente à varanda dela. E não era uma simples cabana de pesca. Era uma estrutura sólida, alta o bastante para bloquear completamente a linha de visão que ela tinha do lago. Menos aquela vista que ela tanto vangloriava nas redes sociais, que usava como argumento para atrair visitantes e investidores. A mesma vista que ela dizia ser o maior bem da comunidade. Durante dias, Caron tentou ignorar, mas aos poucos, a estrutura crescia. Os postes de madeira viravam vigas, os painéis ganhavam altura e logo havia uma parede, uma muralha. O lago ainda estava lá. O canto dos pássaros continuava, mas agora, da casa de Caron. Tudo que se via era a parede de Omar. E naquela parede não havia janela, não havia arte, só concreto, madeira, e um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Caron sentia-se, pela primeira vez, cercada, não por regulamentos ou contratos, mas por algo que ela nunca soube lidar. A resposta fria e silenciosa de alguém ferido. E aquilo era apenas o começo. O som dos martelos havia cessado. O cheiro de madeira recém-cortada ainda pairava no ar, misturado com o aroma do lago. A estrutura estava terminada. Não era uma casa, não era um galpão. Era um muro. Justified. Uma parede lisa e reta, posicionada com exatidão matemática para bloquear exclusivamente a vista da casa de Caron. Nenhum outro vizinho fora afetado. Apenas ela. Caron, que antes se orgulhava de abrir as janelas pela manhã e ver o reflexo dourado do sol sobre o lago, agora via concreto. Nenhum reflexo, nenhum som suave de água, apenas silêncio. Ela tentou ignorar por alguns dias. Mandou podar suas árvores, trocou as cortinas. Decorou o interior da casa com quadros do lago, fotos antigas, impressas em alta definição. Mas nada substituía o real. E o real havia sido tirado dela por alguém que ela nunca considerou uma ameaça. Quem ele pensa que é? Resmungava para si mesma. Diante da parede, um velho solitário com birra. Isso não vai ficar assim. Caron decidiu agir como sabia, com poder. Convocou uma reunião da OA, alegando que a estrutura de Omar violava o espírito estético da comunidade. Apresentou slides, fotos, discursos inflamados, mas para seu espanto, a maioria dos presentes ficou em silêncio. Alguns até sorriram discretamente, outros a encararam com indiferença. Foi então que ela percebeu algo que nunca quis ver. Ela não era querida. Seus eventos, suas regras, seu estilo autoritário haviam cansado os moradores. Muitos estavam ali apenas por obrigação. E Omar, com seu jeito calado e presença respeitosa, havia conquistado mais corações sem dizer uma palavra. Mesmo assim,
Carol insistiu. Contratou um advogado, tentou acionar a prefeitura, procurou brechas legais, mas tudo estava dentro da lei. O terreno era de Omar. A construção havia sido aprovada. Nenhuma norma havia sido infringida enquanto isso. Omar seguia sua rotina. Acordava cedo, preparava seu café, sentava-se no deck. O lago ainda era o mesmo, menos calmo, vasto, profundo. Mas agora, ele o observava com uma espécie de alívio. Havia restaurado um pouco da paz que lhe foi tirada. E não o fizera com gritos ou ameaças. O fizera com resposta silenciosa, fria, precisa. De vez em quando, ele via Carol em sua varanda, parada, estática, observando a parede, como se no fundo soubesse que aquilo era mais do que madeira. Era uma mensagem, num fim de tarde nublado. Carol finalmente cruzou a linha que jurava nunca cruzar. Bateu à porta de Omar. Ele abriu com calma, olhar sereno, corpo relaxado. Atrás dele, a casa simples, o som da chaleira, o aroma de chá de hortelã. "Podemos conversar?" perguntou ela, sem o tom de sempre. Omar não respondeu de imediato. Abriu a porta um pouco mais. Ela entrou. Sentaram-se, frente a frente, com a mesa de madeira entre eles. Carol olhou ao redor, como se visse o interior daquela casa pela primeira vez. Era simples, sim, mas havia algo ali que sua mansão não tinha. Calor verdadeiro. Piras reais. Silêncios que acolhem. "Eu não queria que chegasse a esse ponto", disse ela, quebrando o silêncio. "Mas você foi longe demais." Omar a encarou por um momento, depois disse, "E você foi longe demais por muito tempo." Carol suspirou. Pela primeira vez, parecia não ter argumento pronto. "Você podia ter me dito, poderia ter me enfrentado, e você teria ouvido." Ela ficou em silêncio, porque sabia a resposta. Omar continuou. "Eu não bloqueei sua vista por vingança. E o bloqueei para que você entendesse. Nem tudo é seu. Nem tudo pode ser vendido, usado, explorado. O lago me ensinou isso. Mas você veio e esqueceu de ouvir." Ela levantou-se, devagar. Não disse mais nada. Quando saiu, o céu já estava escurecendo. As nuvens cobriam a lua. A parede continuava ali, alta, imponente, intransponível. Mas o peso que ela trazia não era só físico. Era a marca de uma guerra travada em silêncio e vencida não com armas, mas com consciência. As semanas que se seguiram à conversa com Omar foram as mais longas da vida de Carol. Ela, que sempre estivera no centro de tudo, agora se via isolada em sua própria casa. Não por força ou por decreto, mas por algo muito mais profundo. Pelo silêncio de quem lhe mostrou o limite. Parede permanecia imóvel, inalterada. Um muro de madeira que agora habitava seus pensamentos mais do que seu campo de visão. Ela acordava e dormia com ele diante dos olhos. E estranhamente, ele parecia crescer a cada dia, não em altura, mas em peso simbólico. Aos poucos, Carol começou a perceber que o verdadeiro castigo não era ter perdido a vista do lago, era ter perdido o respeito da comunidade. Antes, as pessoas a cumprimentavam com forçada cordialidade. Agora atravessavam a rua para não cruzar seu olhar. As reuniões da OA estavam vazias. Os eventos, cancelados. Os e-mails, ignored. A única constante era o silêncio. Sentada em sua varanda, olhando para a parede, Carol lembrava-se de seu antigo apartamento na cidade. Pequeno, sem vista, sem status, mas cheio de vozes, risos de vizinhos, sons da vida comum. E agora, ali, naquela casa imensa e fria, ela estava sozinha. O que mais lhe doía não era o isolamento, era a realização de que em sua sede por controle, ela havia se tornado a própria causa da sua solidão. Uma tarde, saiu para caminhar, tentou passar pela frente da casa de Omar, mas parou antes do portão. Observou o deck vazio, a cadeira de madeira, o vapor suave que saía da chaminé. Aquele homem solitário que ela julgara insignificante, havia conseguido algo que ela nunca conquistou: paz verdadeira. Seguiu caminhando até a clareira do outro lado do lago. Lá, sentou-se na grama. O vento tocava suas bochechas, como se quisesse apagar as marcas de arrogância. Ficou ali por horas, ouvindo os sons que ignorara por tanto tempo, o farfalhar das folhas, o canto dos pássaros, o murmúrio da água. Ali, pela primeira vez, ela chorou, não lágrimas de raiva, mas de cansaço, de arrependimento. Finalmente começava a enxergar o que nunca viu, que o verdadeiro poder não estava em comandar, mas em respeitar o que já existe. Nos dias seguintes, Carol mudou sua rotina, parou de enviar e-mails, não convocou mais reuniões, deixou de lado as redes sociais. Aos poucos começou a cuidar do jardim, plantar flores silvestres, observar o céu ao entardecer. Certa manhã, Omar estava no deck,
como sempre, com sua caneca de café nas mãos. Viu Caron se aproximar devagar, carregando um vaso com mudas de lavanda. Ela não subiu os degraus. Ficou no limite da cerca. Sorriu. Trouxe isso para plantar do lado da parede. O cheiro da lavanda. Talvez ajude a suavizar o que meus olhos não podem mais ver. Omar observou-a por alguns segundos. Depois, levantou-se. Caminhou até o portão e o abriu sem dizer uma palavra. Ela entrou. Plantaram juntos, em silêncio. A terra cheirava a chuva. O sol tímido aquecia seus rostos. Não havia conversa, mas havia algo mais poderoso: compreensão. Quando terminaram, Caron ficou de pé diante da parede. Passou a mão sobre a madeira. Respirou fundo. Essa parede me ensinou mais do que qualquer livro, qualquer reunião, qualquer discurso. Ela não me prendeu. Ela me libertou. De mim mesma. Omar apenas assentiu. Caron voltou para casa naquele dia com a alma leve. A parede ainda estava lá, ou o lago também. Mas agora, ela via com os olhos do coração. E aquilo era mais do que suficiente. O tempo passou. As estações mudaram. As folhas caíram. Os pássaros migraram. Mas o lago permaneceu. Silencioso, sereno. Testemunha de tudo o que havia acontecido. O muro ainda estava lá, firme, coberto. Agora por trepadeiras e flores de lavanda que Caron cuidava todos os dias, aquela barreira, que antes simbolizava confronto, havia se transformado em um espelho, refletindo tudo o que ela havia aprendido. Caron já não era mais a mesma mulher, que chegou com um salto alto, leis na mão e ordens na voz. Agora, ela caminhava descalça pelo jardim, sorria ao ver uma borboleta e cumprimentava os vizinhos com humildade menos. Mesmo aqueles que ainda a evitavam, ela sabia que reconstruir o respeito levaria tempo, mas não havia pressa. Pela primeira vez em sua vida, ela havia aprendido a esperar. Omar, por sua vez, observava tudo à sua maneira. Calado, paciente, atento, continuava fiel à sua rotina. Mas havia um novo brilho em seus olhos, não de vitória, mas de paz restaurada. A batalha que travara não era por orgulho, mas por dignidade. E no fim, ele não ganhara uma guerra. Havia salvado a si mesmo, certa. Manhã, ao amanhecer, Caron bateu à porta de Omar com um envelope simples nas mãos. Ele a recebeu no deck. É uma proposta, disse ela entregando o envelope. Quero doar parte da minha propriedade para preservar a natureza do lago. Nenhum evento, nenhum aluguel, nenhum barulho. Apenas árvores, trilhas e bancos de madeira, para quem quiser sentar e escutar. Omar leu em silêncio. Dobrou o papel e o guardou no bolso. É um bom começo. Respondeu com suavidade. Talvez não apague o que fiz, disse ela, mas quero que o lago volte a ser como era, pelo menos, para os próximos. Ele nunca deixou de ser, respondeu Omar. Só precisávamos calar o suficiente para ouvi-lo novamente. Nesse mesmo dia, juntos, caminharam ao redor do lago. Não como inimigos, não como estranhos, mas como dois seres humanos que, de formas diferentes, haviam sido moldados pela mesma água. O vento os envolvia como uma canção antiga, e o sol, filtrado pelas árvores, aquecia com ternura. Na curva sul do lago, Caron parou, respirou fundo, e com os olhos marejados, disse, obrigada, por não gritar comigo quando merecia. Por me mostrar, com silêncio, o que ninguém mais teve coragem de dizer. Omar sorriu de leve, apontou para o lago. Foi ele quem te mostrou. Eu só não impedi que você visse. Com o tempo, os moradores começaram a notar as mudanças. O lago ficou mais limpo, a vegetação mais viva. Crianças voltaram a brincar à beira da água menos. Mas agora, sem música alta, sem vendedores, sem excessos. As reuniões da OA tornaram-se mais simples, e Caron abriu mão da presidência, sugerindo uma nova liderança mais sensível às raízes daquele lugar. O muro do Omar continuava de pé, mas agora era coberto de verde, enfeitado por flores silvestres, e cercado por bancos de madeira, onde muitos sentavam para ler, conversar ou apenas contemplar. Era um símbolo, não de separação, mas de lembrança, uma lembrança de que nem todo poder se exerce com palavras, e que às vezes, o silêncio fala mais alto.